judicial em razão da morte de uma paciente que se submeteu a procedimento estético no Rio de Janeiro ganhou repercussão em todo o país. Não é a primeira vez que casos assim acontecem, mas infelizmente eles continuam a se repetir, desafiando autoridades médicas e policiais e trazendo à tona diversos outros casos que ainda não haviam se tornado públicos. As ocorrências envolvem uma multiplicidade de fatores, há desde o uso de produtos inadequados, em locais igualmente inapropriados e por profissionais sem a devida capacitação. Existem profissionais médicos e não médicos que fazem procedimentos, né, principalmente os não médicos, procedimentos invasivos, e que eles não podem fazer porque fere a lei do ato médico, né? E muitas vezes profissionais médicos que não são nem da dermatologia nem da cirurgia plástica, com uma formação extremamente deficiente e colocando inclusive produtos que são proibidos, né? Tipo o cimento, né? O polimetil metacrilato, né? Nos glúteos das pacientes, colocando silicone industrial, veja só. Né? São produtos com altíssimo poder, no caso do silicone, poder de rejeição muito grande, e o silicone é barato, e o polimetilmetacrilato, o PMMA, o cimento também é barato. Né? São produtos de baixo custo, né? E o paciente está buscando, muitas vezes, gastar menos dinheiro, ou às vezes, por incrível que pareça, o paciente está buscando fugir de uma cirurgia. Só que ao tentar fugir de uma cirurgia, por ter medo de cirurgia, ele submete a um procedimento que tem um risco 1000 vezes maior, que é o silicone industrial, né? Que é o cimento, que também podem causar graves embolias pulmonares e levar o paciente a óbito. O paciente começa a ter falta de ar no exato instante que é feita a injeção, ou às vezes algumas horas depois, né? Às vezes 1, 2 dias depois, o paciente começa a sentir falta de ar, vai para uma UTI e morre no hospital. Embora muitos produtos utilizados tenham o devido registro sanitário, isso não significa que o uso médico esteja liberado. A Anvisa, ela libera produtos do ponto de vista técnico. É um ponto de vista técnico seco. Quem libera ou deixa de liberar procedimentos médicos, falando sobre a sua validade científica e o baixo risco, etc., é o Conselho Federal de Medicina. A Anvisa, ela vê a parte técnica, né? Aquela parte técnica mais básica. Se o produto foi feito sob condições de higiene, se o produto guarda determinados tipos de proporcionamentos, etc., condição infectológica, tudo. Mas a aplicabilidade do produto, não é? E a compatibilidade com o organismo humano, as indicações, os teores, as quantias, tudo é o Conselho Federal de Medicina. E o próprio enxerto de gordura no glúteo, ele pode também causar trombose venosa, tromboses e embolias graves, um enxerto de gordura. Ele precisa de ser feito com uma técnica bastante adequada. Agora, se a gordura que é do próprio paciente pode causar isso, você imagina esses hidrogéis, que normalmente não é hidrogel, tá? Porque o hidrogel é muito caro, né? O que normalmente tem sido feito é silicone industrial, líquido. É uma coisa horrorosa. Aquilo gera nódulos, processos inflamatórios gravíssimos, o PMMA também. Mas o silicone pior ainda. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, em 2016, quase 45% das pessoas que se submeteram a algum tipo de procedimento tinham até 35 anos de idade. Naquele ano, foram realizadas no Brasil quase 840 mil cirurgias estéticas, sendo que o aumento de mama, a lipoaspiração e a abdominoplastia ocupavam o topo do ranking. Do ponto de vista absoluto, né? O Brasil é o segundo país do mundo em cirurgias plásticas, né? Segundo, às vezes terceiro, era o primeiro, né? Mas por causa da crise econômica. Mas se você lembrar, o primeiro é os Estados Unidos. Mas se você lembrar que a população dos Estados Unidos é muito maior que a brasileira, do ponto de vista proporcional, né? O número de cirurgias plásticas no Brasil, do ponto de vista proporcional, é muito maior do que nos Estados Unidos. E é preciso lembrar também que a questão do poder aquisitivo do brasileiro é a questão do poder aquisitivo do cidadão americano, né? Então, assim, o Brasil é, sem dúvida nenhuma, o país da plástica.
Há ainda os procedimentos não cirúrgicos, como preenchimento, botox e peeling, que, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, aumentaram quase 80% entre 2014 e 2016. Para esses procedimentos, muitas mulheres recorrem às esteticistas. A doutora Viviane Borba é cirurgiã plástica, também especialista em procedimentos estéticos, e ela explica agora pra gente quais são aqueles procedimentos que podem ser feitos por esteticistas e quais apenas os médicos estão habilitados para fazer. Quais são, doutora? Então, Gabriela, na verdade, hoje no Brasil, os procedimentos estéticos invasivos, ou seja, aqueles com infusão de medicamento, com o uso de agulhas, fios, procedimentos que a gente diz, por exemplo, toxina botulínica, preenchimentos com ácido hialurônico, algum outro tipo de produto que a gente vai utilizar, esses procedimentos hoje no Brasil só devem ser realizados por médicos. Existem muitas clínicas que fazem a aplicação de enzimas, também a carboxiterapia, que são feitos por esteticistas. Isso é permitido, doutora? Olha, tudo depende, Gabriela, do tipo de produto que vai ser utilizado, tá? E da profundidade da utilização. Então, se você for utilizar, por exemplo, enzimas lipolíticas, que são muito utilizadas às vezes incorretamente em clínicas de estéticas, elas não deveriam estar sendo utilizadas sem a presença do médico. Sempre que a gente infunde algum medicamento no corpo humano, a gente pode ter reações. E essas reações podem advir também reações adversas. Então, o profissional que ele está realizando o procedimento, ele tem que estar apto a tratar as complicações possíveis daquele procedimento. Entre os próprios médicos existem algumas questões com relação à capacitação para fazer determinados procedimentos. A gente vê, hoje é muito comum ver oftalmologistas, por exemplo, e até dentistas aplicando o botox, né? No caso do dentista, nem é médico. Então, como é que funciona isso? Existe de fato, quais são aqueles que apenas cirurgiões plásticos podem fazer? Olha, na verdade, hoje, pelo Conselho Regional de Medicina, qualquer médico pode realizar os procedimentos, tá? Então, assim, o oftalmologista, ele poderia realizar o uso da toxina botulínica. Mas, lógico que, idealmente, você deve procurar um profissional que tem um treinamento específico nessa área. Os profissionais que têm treinamentos específicos para estética hoje no Brasil, dentro da medicina, são apenas o cirurgião plástico e o dermatologista. Existe a necessidade, a obrigatoriedade de que esse procedimento seja feito num espaço onde tenha, por exemplo, uma UTI? Não tem necessidade de ter uma UTI. O que tem necessidade é que esses procedimentos sejam feitos em ambiente hospitalar. A gente ouve falar, e essas tragédias acontecem, às vezes, em procedimentos fora do ambiente hospitalar. Isso não deve ser feito, porque se a gente tiver alguma complicação, o tempo de transporte até a clínica hospitalar, até o local onde ele vai ter um atendimento adequado, tudo isso pode influenciar num desfecho fatal ou não para o paciente. Então, todos os procedimentos eles devem ser feitos em ambiente hospitalar, mas hoje não existe a necessidade formal de ter uma UTI dentro do hospital. Na experiência que a senhora tem no consultório, de fato tem aumentado a procura das pessoas por cirurgias plásticas? A gente ouve também que é cada vez mais comum adolescentes, jovens mesmo, procurando esse tipo de procedimento. Isso de fato tem acontecido? Sim, houve um aumento de procura pelos procedimentos estéticos, tá? Então, não só de adolescentes, mas também em relação à procura masculina, né? Os homens cada vez mais procuram a realização de procedimentos cirúrgicos ou não dentro da cirurgia plástica e dentro da estética médica. A Jéssica é biomédica e há 2 anos se tornou sócia de uma clínica de estética. Ela explica a importância de estar atenta às determinações dos conselhos de classe. As descrições das substâncias, tanto dérmicas, né, e as minimamente invasivas, é dado pela resolução. Então a gente tem que acompanhar a normativa para trabalhar dentro do limite da legalidade, né? Então o profissional tem que acompanhar sempre as normativas dadas pelo Conselho Federal para saber realmente quais são as substâncias que ele tem que trabalhar, quais são as substâncias que ele está autorizado a aplicar no cliente, né? Para realmente trabalhar no limite da legalidade, para não invadir a outra área, né?
No próximo bloco, a gente vai conhecer a história da Thaís, que precisou fazer uma cirurgia depois de um procedimento mal sucedido. Ninguém quer um nome sujo na praça. Antes de incluir um CPF no cadastro de inadimplentes, a empresa de proteção ao crédito precisa notificar a pessoa. Se a dívida foi quitada, o credor tem a obrigação imediata de tirar o nome da lista de devedores. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Compadre, chegou a minha vez de aposentar. Então, o melhor que você tem que fazer é ficar de olho bem aberto, porque tem muito espertalhão por aí, só. Se chegou a sua hora de aposentar, tem alguns cuidados que você tem que tomar. O seu cartão cidadão é somente um. Não pode deixar nas mãos de qualquer um. Preste muita atenção, leia sempre os documentos, não antecipe pagamento e desconfie das promessas sem muito cabimento. Evite transtornos na hora de requerer sua aposentadoria. Prefira contratar profissionais de sua confiança. Desconfiando de fraude, procure a delegacia de polícia ou o Ministério Público. Um passo importante antes da realização de qualquer procedimento, cirúrgico ou não, é buscar referências e informações sobre o profissional. Mas no caso dos médicos, ainda não é possível descobrir, por exemplo, se ele está sendo investigado pelo Conselho Profissional. No caso, por exemplo, dessa situação recente do Dr. Bumbum, ele já vinha sendo investigado em outras unidades da federação, em outros estados, e essas pacientes não tinham acesso a isso, porque enquanto o processo está correndo, ele não é divulgado. Como é que a gente fica com relação a isso? Assim, em tempos de eleição que a gente tem os fichas sujas, né? Isso, de certa forma, não dificulta também o acesso da população, do paciente, a informações que são de nosso interesse? Sem dúvida. Na verdade, na Justiça Comum, até onde a gente sabe, na Justiça Comum ele tinha envolvimento, inclusive, com homicídio, né? Tinha vários tipos de envolvimento na Justiça, né? Isso poderia ter sido buscado na Justiça Comum, porque o Código de Processo Ético Profissional, que é o CPEP, dos Conselhos de Medicina, ele veda que seja divulgado, né, que o profissional está sofrendo algum tipo de investigação, exatamente porque esses conselhos de classe, eles vedam por um motivo muito simples, porque muitas vezes o profissional é denunciado, mas ele é inocente, né? Então, muitas vezes o paciente, ao buscar e encontrar algum tipo de investigação em andamento, ele já parte do pressuposto que aquele profissional é um mau profissional. E nós sabemos que bons colegas, aliás, colegas que fazem muito sucesso, muitas vezes sofrem processo porque o número de cirurgias dele é meio alto, é mais alto. Então, assim, é uma situação bastante difícil, mas você tem razão nesta parte de dizer que essas informações poderiam ser disponibilizadas de uma maneira mais adequada. Mas, por outro lado, especialmente a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica tem buscado, alertando, né, escrevendo, falando que as pacientes devem buscar, de fato, profissionais especialistas. O que a gente tem no Brasil hoje é que todo mundo, antes de ser julgado, ele é inocente. Então, você não vai encontrar informações sobre um processo que ainda está em trânsito, mas um processo que já foi julgado você encontra facilmente. E tem ainda quem recorre às indicações e depoimentos encontrados por meio das ferramentas de redes sociais. Toda a participação do médico em veículos de mídia, e aí incluem também as mídias sociais, tipo o Instagram, Facebook, né, outdoor, revistas, etc. Qualquer participação do médico em órgãos de mídia, né, com a imprensa, tudo, ele deve ser com o intuito de esclarecimento da população, educativo, e não para fins autopromocionais ou criar sensacionalismo, porque o médico que assim procede, ele está infringindo o código de ética, é um profissional antiético. Então eles tentam driblar a fiscalização dos conselhos, agenciando mulheres, certo? Que vão para falar bem deles no Facebook,
e etc. Criam grupos de WhatsApp, e os grupos de WhatsApp de secretárias de médico ou dos próprios médicos são ilegais, porque é quebra de sigilo profissional. É concorrência desleal com quem respeita a lei e a ordem das coisas, né? Então, esses profissionais que usam desse tipo de artifício são maus profissionais. São profissionais que visam apenas a parte financeira, o lucro, e não o bem-estar da comunidade e o respeito aos seus pares. Com informações e referências em mãos, ainda é preciso lembrar que nem tudo pode se desenrolar como esperado. Foi o que aconteceu com a Thaís, que recorreu a uma clínica de estética para afinar o nariz depois que um amigo realizou o procedimento. No começo de 2016, eu fiz um procedimento no meu nariz que afinava com uma linha. Era mais barato, era mais fácil, eu entrava rapidão, 40 minutos, 1 hora, ela resolvia o meu problema, que eu sempre tive vontade de resolver. Aí um amigo tinha feito indicação, eu tinha gostado, eu fui e fiz. Ela fez o procedimento, aí no repouso, que dava um ponto aqui em cima para afinar, no repouso não cicatrizava. Eu já comecei a falar, por que não está sarando? Porque o dele foi muito rápido. Daí eu procurei, ela me deu muito apoio, ela me levou no médico, a gente começou a passar remédio, ela me levava os remédios em casa, eu comecei a passar. O de baixo sarou, que o ponto de baixo. Ele sarou, cicatrizou. O de cima não sarava. Ela sempre levando remédio, eu passava remédio, aí eu fui em outros hospitais, fui em outras clínicas de imunidade, achando que a minha imunidade estava baixa, por isso que não sarava. Fiquei 7 meses, fui do melhor médico em Goiânia ao pior, fui em todos mesmo. Ninguém conseguia resolver o problema. Falava que era uma coisa, falava que ia resolver, eu ficava um tempo lá, fazia o tratamento de imunidade, ou fazia o tratamento de cauterização, ou dava um ponto, o corpo expulsava o ponto e ele abria de novo. E ficou todo esse tempo. Aí chegou um tempo que meu nariz estava muito inchado, estava muito feio, eu estava vendo que o buraco estava necrosando mesmo, assim, estava feio. Aí eu falei, eu vou procurar um cirurgião plástico da minha confiança. Ele falou assim que minha cirurgia era de risco, que dava para fazer, mas era de risco. Aí eu fiz a cirurgia, ele abriu, realmente tinha um pedaço de linha lá dentro que o corpo não tinha absorvido. Do fio que ela usou? É, do fio que ela usou, não tinha absorvido algumas partes. Então o corpo estava tentando expulsar pelo aquele buraco aberto que tinha feito aqui em cima. E mesmo nesse período, quando você ficou tentando e vendo que estava com essa secreção, mas você chegou a ver algum resultado naquilo que você tinha se proposto, que era afinar o nariz, ou nem deu para ver isso? Eu não vi muito resultado, não vi. É mais, a gente compra mais com os olhos, né? A gente acha que vai ver um resultado. Eu faço algumas coisas estéticas ainda, não deixei de fazer. Mas hoje eu sou bem rigorosa, bem rigorosa. Eu vou em lugar, eu pesquiso, eu faço coisas assim que são mais normais, não assim, são né? né? Não é uma coisa nova no mercado. Eu faço coisas mais assim, não invento muita moda mais não. Foi um aprendizado. Foi um aprendizado, então. Porque eu fiquei com muito medo. Mas e quando a exigência do paciente não condiz com o seu tipo físico? É sobre isso que a gente vai falar no próximo bloco. O programa de hoje é sobre procedimentos estéticos, os cuidados necessários antes de optar por algum deles, escolher o profissional e o local onde será realizado.
Mas além dessas questões mais objetivas, pragmáticas, a realização de procedimentos estéticos também pode estar vinculada à dificuldade, em muitos casos, de se perceber, de aceitar o próprio corpo, o próprio tipo físico, com suas características e saber valorizá-las. Em tempos de rede social, a gente está sempre olhando aquelas mulheres perfeitas e maravilhosas. E muitas vezes a gente esquece de observar a nossa estrutura corporal. Então, assim, eu sempre tento frisar com o paciente que a gente pode melhorar as nossas características, mas a gente não pode importar uma característica de outra pessoa. Então, assim, às vezes a gente vai lá e olha uma mulher maravilhosa com os seios enormes e às vezes é uma pessoa que tem uma caixa torácica pequena, que tem uma grande hipomastia mamária. Então a gente não consegue dar para ela aquele resultado que às vezes ela espera. Então é importante o cirurgião plástico ele observar na consulta pré-operatória qual é esse objetivo do paciente que está te buscando, que está buscando o nosso serviço e saber se a gente pode ou não alcançar aquele objetivo do paciente. Que diz que o cirurgião plástico é um psiquiatra com bisturi na mão. Então é preciso que o médico procure entender isso, porque esse tipo de situação, muitas vezes, se ele não for honesto, não for bondoso, não tiver aquela bondade de procurar entender o que o paciente está precisando, é de uma boa conversa, às vezes de um bom psicólogo ou até mesmo de um psiquiatra. Esta psicóloga conversou com a gente sobre os transtornos de autopercepção. Mariana, se sentir bem com o próprio corpo, se ver bonita, bonito, é essencial para todos nós e é uma constante busca. Mas quando é que isso deixa de ser algo saudável para se tornar uma doença, um transtorno? Nós da psicologia, nós acreditamos no equilíbrio. Então, é normal, como você mesmo disse, né, Gabriela, procurar um médico, procurar alguma coisa que te faça sentir melhor. Mas quando essa busca fica incessante, em que você não fica satisfeita, faz uma cirurgia, tenta um outro procedimento, isso começa a virar um transtorno ou até mesmo um vício. Quais são, doutor, os distúrbios, os transtornos mais comuns em se tratando dessa relação com o corpo? Nós temos os distúrbios alimentares, que são muito comuns, a anorexia, a bulimia e os transtornos de autoimagem, né? Que é quando eu me olho no espelho e não consigo enxergar quem eu sou. Eu tenho uma imagem distorcida de mim. E embora seja crescente o número de homens que realizam procedimentos estéticos, as mulheres ainda são maioria. E aí, quando a gente pensa nessa questão, sempre vem à tona uma discussão, uma reflexão sobre os padrões culturalmente estabelecidos, sobre as expectativas acerca do comportamento das mulheres e, claro, da beleza. O corpo feminino, ele é muito mais erotizado, a gente vê isso nas capas de revistas, né? Então, o que a senhora tem a dizer sobre isso, sobre essa relação, essa vivência que as mulheres têm? A sociedade, ela cobra muito da mulher. Então, se nós olharmos as propagandas que a gente vê em TV, revista, sempre colocando aquela mulher a mais bonita, com o cabelo mais bonito, com o corpo perfeito. E a mulher quer buscar isso. Ela quer ter aquele corpo ideal. E a sociedade hoje, ela também é sociedade da informação. Então nós queremos tudo muito rápido, queremos resultados rápidos. As pessoas, elas não têm um tempo para esperar que aquela alimentação saudável faça o efeito, que é o resultado da academia. Então ela recorre a qualquer coisa, recorre a tratamentos estéticos, recorre a cirurgias plásticas de forma excessiva. Individualidade, essa é a palavra que nós precisamos ter cuidado. Então, o meu corpo é diferente do da Gabriela. O meu cabelo é diferente do da Gabriela. Então, eu não posso querer ser a mesma pessoa, ter o mesmo corpo. Eu tenho que procurar a minha essência, o que eu posso ter de melhor. Então, procurando isso, se a equipe de saúde tiver esse cuidado com o paciente, vai conseguir ótimos resultados. E a senhora falou no caso do cabelo. O caso do cabelo é muito emblemático, né? Especialmente no caso das mulheres. Tem aí muitas meninas com cabelo cacheado que passam a infância, a adolescência, com a mãe tentando alisá-lo, fazendo diversos procedimentos, né? E no final das contas, isso pode ter reflexo na aceitação do corpo como um todo, né? Claro, quando a gente pensa no empoderamento da mulher, né?
está tão em pauta hoje em dia, a gente pensa nisso, dela se permitir ser quem ela é, com o cabelo afro, com o cabelo alisado, com o cabelo de cachos, ruiva, loira, da forma como ela quiser ser. Obrigada, Mariana, pela presença, pelos esclarecimentos. Obrigada. Obrigada. O Você Mais Saudável termina aqui. Continue acompanhando o canal da TV Assembleia, no YouTube, na NET, no canal aberto e até a próxima.